Olá turma, tudo bem? Meu nome é Sávio, eu sou professor da disciplina de Clínica Médica 2, do módulo de Endocrinologia, e hoje nós vamos falar sobre o tratamento do diabetes, né? Vão ser duas aulas, na verdade. A primeira parte, o tratamento não insulínico, e a segunda parte, o tratamento com insulina, né? Então, o que nós vamos focar hoje é em como abordar o paciente para o tratamento, quais são as metas que a gente busca com o tratamento, os objetivos que a gente busca, quais medicamentos que a gente tem disponíveis para o tratamento do diabetes e um pouco sobre o tratamento das comorbidades dos pacientes diabéticos, né? Então, o objetivo de aprendizagem da aula é o cuidado centrado no paciente, né? Focar sempre no cuidado centrado no paciente, conhecer as metas de tratamento do diabetes, conhecer os medicamentos disponíveis, identificar e tratar as comorbidades. Então, em relação ao tratamento, diabetes tipo 1 é insulinoterapia, né? Assim, o diabetes tipo 1 é uma condição autoimune, né, que a gente tem a destruição das células beta pancreáticas e o paciente fica incapaz de produzir insulina, então o tratamento é a reposição desse hormônio que ele não produz. Então nós vamos falar basicamente na segunda aula, né? E o tratamento do diabetes tipo 2 a gente deve individualizar para cada paciente, né? Assim, então quais vão ser as metas que nós vamos buscar para aquele paciente, qual tratamento que vai permitir que ele tenha uma maior qualidade de vida, como que nós vamos fazer para prevenir que ele tenha as complicações do diabetes, e sempre lembrando de combater a inércia terapêutica, não atrasar o início e a progressão do tratamento, caso seja possível, né? Essa questão da prevenção de complicações crônicas eu acho que é muito importante, porque isso é o objetivo do tratamento do diabetes, né? Assim, a glicose alta por si só não dói, o paciente não sente muitas vezes nada, exceto em valores muito altos, né? Com a hiperglicemia, né? Então, o objetivo do tratamento é prevenir que ele tenha complicações microvasculares, né? Retinopatia diabética, nefropatia diabética, neuropatia diabética, que são essas complicações que pioram a qualidade de vida e trazem muita morbidade para os nossos pacientes, né? Então, aqui, isso é um esqueminha da ADA do cuidado centrado no paciente, né? Então, avaliar as características do paciente, avaliar fatores específicos que vão impactar na escolha de um tratamento, tomar decisões conjuntas, né, concordar em um plano de manejo, né, assim, implementar esse plano e monitorar e focar em dar suporte para o paciente, em dar incentivo para o paciente e revisar esses planos de tratamento sempre junto com o nosso paciente. Então, o tratamento do diabetes tipo 2, a gente sempre pensa em várias coisas na escolha das drogas que a gente tem. Então, o peso, se o nosso paciente está acima do peso ou não, se o nosso paciente tem complicações crônicas do diabetes, aí principalmente a nefropatia diabética é uma complicação que impacta na decisão da droga, né? Outras comorbidades que o paciente tem, então aqui especialmente doença aterosclerótica, né? Então infarto prévio, angioplastia anterior, doença arterial periférica, doença AVC, né? Doença vascular do sistema nervoso central e insuficiência cardíaca, né? Essas aqui vêm ganhando muita relevância e muita importância por conta de algumas classes que nós vamos falar daqui a pouco. A gente também pesa o risco de hipoglicemias, né, para os nossos pacientes e das drogas que a gente está usando. Hipoglicemia é uma coisa muito séria, assim, que traz muita morbidade, além de ser muito desconfortável para o paciente o episódio de hipoglicemia. Alguns estudos mostram que os pacientes que têm hipoglicemia têm um risco de morrer muito maior. Então é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo sempre que possível, né? E por fim o custo, que para quem trabalha no SUS sempre é um problema grande, né? Assim, as medicações podem ser muito caras. Então, em relação a metas do tratamento, a recomendação atual da ADA é que a gente individualize as metas de tratamento para os pacientes, sabe? Em relação à hemoglobina glicada, que é o principal alvo terapêutico que a gente tem, é o que é mais validado, o que tem mais correlação com prevenção de complicações microvasculares. Uma meta geral adequada para os pacientes seria em torno de 7. Para alguns pacientes mais jovens, pacientes
que a gente tem uma expectativa de vida mais longa, a gente pode individualizar para uma meta mais rigorosa de 6,5, desde que a gente atinja esse controle sem que o paciente tenha hipoglicemias, né? Por outro lado, para pacientes mais idosos, pacientes com múltiplas comorbidades, complicações, com uma expectativa de vida um pouco mais reduzida, a gente pode considerar metas mais flexíveis, aí, glicemias abaixo de 8, né? Glicemias não, hemoglobina glicada abaixo de 8, que seriam adequadas para aquele paciente, porque é um paciente que você não quer que tenha hipoglicemia em hipótese alguma, né? Em relação a glicemias capilares, uma meta geral adequada aí entre 80 e 130, e glicemias pós-prandiais, né, 2 horas depois das refeições, menor do que 180. E de novo a gente pode individualizar aqui em glicemias menor do que 100, em pacientes que têm condição de ter um controle mais rigoroso, e pós-prandiais até 140. E uma outra ferramenta que vem ganhando muito espaço aí são os sistemas de monitorização contínua, né? O mais conhecido e o mais usado atualmente é o Freestyle Libre, né? Vocês devem ter visto já propaganda na televisão, já devem ter visto gente usando. São sensores de monitorização da glicemia intersticial contínua. E como eles fornecem dados praticamente em tempo real da glicemia, a gente pode usar como alvo terapêutico a métrica de tempo no alvo. Quanto do tempo que o paciente está usando o sensor que ele ficou com a faixa de glicemia adequada, que ele não estava nem em hipo nem em hiperglicemia, né? Então uma meta em torno de 70% de tempo no alvo, né? Ou TIR, né? Que é Time in Range, né? A sigla em inglês, seria adequada, né? Aqui então são os fatores que a gente deve levar em conta para individualizar o tratamento, né? Assim, aqui então risco de hipoglicemia, né? Ou efeitos adversos das drogas, duração da doença, né? Então quanto maior a duração da doença, a gente pode ser mais flexível com o controle, quanto menor a expectativa de vida do paciente, quanto mais comorbidades e mais graves essas comorbidades forem, a gente pode ser mais flexível. Pacientes com complicações vasculares, né? A gente deve ser mais flexível, né? E aqui, preferência do paciente e recursos que a gente tem disponíveis, né? Então, se o paciente está muito motivado, é um paciente que tem muita capacidade de autocuidado, a gente pode ser mais rigoroso com esse paciente no tratamento. E aí o paciente que não quer um tratamento que traga uma carga de medicamentos alta e que dependa de uma monitorização alta, a gente pode ser menos flexível, né? Assim, e se os recursos estão menos disponíveis ou são mais limitados, a gente também deve ser mais flexível nessas metas. Então, sobre a hemoglobina glicada, em relação a alguns cuidados que a gente deve ter, a gente deve certificar que o laboratório que está realizando essa hemoglobina glicada usa um método que seja certificado por esse programa aqui, que é o National Glycohemoglobin Standardization Program. Tem uma lista dos métodos que são certificados, né, assim, e a gente fala muito que a hemoglobina glicada reflete a média dos últimos 3 meses das glicemias do paciente, né? Assim, isso é verdade com algumas ressalvas, né? Assim, não são todos os meses têm o mesmo peso dentro da hemoglobina glicada, então o último mês ele tem mais peso dentro do reflexo da hemoglobina glicada, e a hemoglobina glicada não reflete a variabilidade glicêmica do paciente. Então, o paciente está fazendo muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, ele pode ter uma hemoglobina glicada adequada, ou próximo que a gente consideraria adequado para ele, e ele não está bem controlado, pelo contrário, está ficando com uma variabilidade grande, hiper, hipo, isso é terrível para ele, né? Então só a glicada não é um parâmetro adequado de controle, né? Alguns fatores que influenciam, né, na hemoglobina glicada: a gestação, a doença renal crônica, as hemoglobinopatias, né? Então as hemoglobinopatias tipo anemia falciforme, hemoglobinopatia S, esferocitose, e as anemias, então anemias hipoproliferativas, tipo anemia ferropriva ou por deficiência de B12, cada uma pode interferir a uma maneira na hemoglobina glicada. Então a gente deve checar se o paciente tem alguma dessas condições, se houve alguma interferência no ensaio. Aqui é o sensor do Freestyle Libre, né, que eu tinha falado com vocês. É um sensor no subcutâneo que o paciente escaneia via Bluetooth o sensor com esse aparelhinho, ou ele pode usar o celular, que ele vai dar a glicemia intersticial no momento, né? E aqui o aparelho gera esses gráficos para a gente, e mostrando aqui que são pacientes com uma mesma hemoglobina glicada, em torno de 7,5
7,7 aqui, mas que tem perfis de variabilidade muito grandes, né? Então, assim, o paciente que está mantendo glicemia mais ou menos dentro de um valor próximo, né? E pacientes que estão tendo hipo e hiperglicemias muito importantes. Então, a glicada isoladamente não é um parâmetro totalmente perfeito do controle, né? Então, qual que é o cenário que a gente lida no diabetes atualmente, né? Assim, não é um cenário bom, na verdade, né? Assim, então, a grande maioria dos nossos pacientes são diabetes tipo 2, né? Então, cerca de 85%, né, dos pacientes. E desses pacientes, apenas 27% têm a glicada menor do que 7, né? Nos pacientes com diabetes tipo 1, é pior ainda o cenário, né? Assim, apenas em torno de 10% dos pacientes têm hemoglobina glicada abaixo de 7. Dos pacientes que usam insulina, em torno de 10% também têm a glicada abaixo de 7. E dos que fazem tratamento com outras drogas, em torno de 35% estão bem controlados, né, com glicada abaixo de 7. Então, a verdade é que a gente vem perdendo a guerra para o diabetes, né, assim, e quem for ver trabalhar com internação vai ver vários pacientes com complicações em decorrência desse mau controle. Então, para escolher a medicação, as medicações que a gente vai escolher para o nosso paciente, a gente deve levar em conta algumas coisas, né? Aqui tem esse mnemônico dos 6 P's, né? Assim, então é a patogênese, né? A fisiopatologia, né? do medicamento, onde que ele atua dentro da fisiopatologia do diabetes, a potência do medicamento, algumas precauções que a gente tem que ter com aquele medicamento específico, né? Efeitos adversos, contraindicações. Aqui a gente chama de plus, né? Assim, outros benefícios que o medicamento pode ter para o paciente, em termos de redução de peso, redução de eventos cardiovasculares, internação por insuficiência cardíaca, retardo na progressão da doença renal crônica, né? Praticidade do uso, né? E o preço da medicação para o paciente. Então, essa imagem aqui representa uma coisa que quem trabalha com diabetes ficou muito famosa nos últimos tempos, que é o chamado octeto ominoso, ou octeto nefasto, né, que foi descrito por esse pesquisador aqui, que foi o Defronzo. Então, às vezes, vocês vão ver referido como octeto de Defronzo, né? São 8 órgãos ou 8 sistemas que interagem de uma maneira dentro da fisiopatologia do diabetes, levando à hiperglicemia, né? Então, a gente antigamente tinha uma visão muito mais simplista da fisiopatologia do diabetes, né? A gente sabe que hoje em dia é muito mais complexo. Então aqui, aumento da produção hepática de glicose, né? Aumento da secreção de glucagon, redução da secreção de insulina pelas células beta, né? Uma redução do efeito incretínico, depois nós vamos falar exatamente o que é efeito incretínico, um aumento da lipólise, né? Levando à hiperglicemia, aumento da reabsorção renal de glicose, diminuição da recaptação de glicose muscular e disfunção de neurotransmissores, tudo isso contribuindo e gerando a hiperglicemia do paciente com diabetes tipo 2. Então, a gente tem diversos mecanismos de drogas para o tratamento do diabetes, né? Então, as biguanidas, que basicamente a metformina atualmente, elas diminuem a produção hepática de glicose e também aumentam a utilização periférica de glicose, ou reduzem a resistência periférica à insulina, né? Também entram nessa classe, nessa forma de ação, as glitazonas, né? Tem alguns medicamentos que são secretagogos, que a gente chama, que estimulam a secreção endógena de insulina do paciente, né? Aqui a gente tem principalmente as sulfonilureias e as glinidas, que são menos usadas. Medicamentos que vão reduzir a absorção dos carboidratos, né? Que são os inibidores da alfa-glicosidase, né? Que seriam a carbose, basicamente, a medicação que a gente tem. Os incretínicos, né, assim, que vão aumentar o efeito incretínico, né, assim, então os análogos do GLP-1 ou os inibidores do DPP-4, que é a enzima que degrada o GLP-1, que é uma incretina, né, e medicamentos que aumentam a secreção urinária de glicose, que são os inibidores da SGLT2. Aqui então tem o octeto de Defronzo com as medicações que atuam em diversos itens da fisiopatologia, né, então aqui as sulfonilureias aumentando a secreção de insulina pelo pâncreas, né? A metformina atuando na produção hepática de glicose, né? Os inibidores da DPP-4 aumentando o efeito incretínico e reduzindo o glucagon, eles também atuam dessa forma. Os inibidores da SGLT2 aumentando a reabsorção renal de glicose, aliás, reduzindo a absorção renal de glicose, permitindo a excreção da glicose na urina, né? E as glitazonas
atuando na resistência periférica à insulina. Em relação à potência, isso aqui é uma potência média das drogas, né? Assim, redução média de hemoglobina glicada, né? Nem todas as drogas têm a mesma potência, né? Assim, então a insulina é a droga mais potente que a gente tem, né? A redução aí se aproxima em torno de 2 pontos, né? Assim, mas isso, quanto maior a hemoglobina glicada de base do paciente, maior essa redução, né? Os agonistas do GLP-1 são medicações bastante potentes também, tem uma redução acima de 1 unidade aqui de hemoglobina glicada. Os inibidores de DPP-4, os inibidores da alfa-glicosidase, a carbose, né, tem uma redução aqui de menos de 1, né, assim. As glinidas também uma redução bem baixa, e os inibidores da SGLT2 em torno aqui de meio a 1, e a metformina também uma redução bem boa de 1,2 aí. Então isso é bem variado, varia do paciente, varia do tempo do diabetes, varia da glicada prévia, mas é importante a gente saber que nem todas as drogas têm a mesma potência, né? E a dieta tem um potencial importante de redução de hemoglobina glicada também. Então, lembrando das preocupações que a gente tem, né, principalmente com hipoglicemia, efeitos adversos e contraindicações das drogas, né. A gente define hipoglicemia no paciente diabético, glicemia menor do que 70, uma hipoglicemia nível 2 ou uma hipoglicemia grave, glicose menor do que 54, né. O plus, então, a gente pensa em efeitos adicionais para o paciente, né, assim, então, em relação a pacientes obesos, né, assim, tem algumas drogas que têm potencial de reduzir o peso. Aqui destacar principalmente os análogos do GLP-1, que são medicações que têm maior potencial de redução do peso, né? Os inibidores da SGLT2 têm um potencial menor do que o GLP-1 para reduzir peso. E a metformina, que é neutra para peso, mas pode ter um efeito benéfico em alguns pacientes. Pacientes com insuficiência cardíaca ou doença aterosclerótica se beneficiam do uso de inibidores da SGLT2 e dos análogos de GLP-1. Depois nós vamos falar, quando a gente for falar das drogas especificamente, como que isso funciona e como que isso chegou a ser feito. Pacientes com esteatohepatite não alcoólica, né, ou a doença hepática gordurosa não alcoólica, podem ter um benefício com a pioglitazona, apesar desse benefício ser um pouco controverso, por assim dizer. Seriam redução de desfechos substitutos, assim, não de desfechos clínicos, né, assim. E pacientes com histórico de pancreatite, a gente evita as incretinas, porque elas parecem, nos estudos, que aumentaram risco de pancreatite nos pacientes que já tiveram, né. Em relação à praticidade e preços, também devemos levar em consideração, né, essas medicações mais novas são mais convenientes, têm benefícios adicionais, mas são mais caras. A gente tem algumas drogas que a gente não deve associar, então sulfonilureas com insulina, como são duas medicações que têm um potencial alto de hipoglicemia, a gente não deve associá-las. E os inibidores de DPP-4 e os análogos de GLP-1, a gente não deve associar, porque as duas medicações são incretinas e não tem sentido associar, porque a DPP-4 ela degrada o GLP-1 endógeno. Então, se você já está dando um análogo exógeno de GLP-1, não tem sentido você dar um inibidor de DPP-4 também, você não vai potencializar o efeito daquele análogo exógeno que você já está dando. Então, a gente não associa porque não tem sentido aqui, e aqui a gente não associa por causa do risco elevado de hipoglicemia, né? Pacientes que são internados podem necessitar temporariamente de insulinização, né, por conta da resposta endócrino-metabólica ao trauma, uso de glicocorticoide, necessidade de nutrição enteral ou parenteral, né? E tem pacientes que evoluem com falência pancreática secundária, que são pacientes que normalmente a gente vai necessitar de insulinização, né? Nós vamos falar um pouco mais na próxima aula, mas normalmente são aqueles pacientes com sintomas de poliúria, polidipsia, glicada acima de 10, glicemia de jejum acima de 300, a gente deve considerar a insulinização desses pacientes. Então agora nós vamos falar droga por droga das medicações, né? A metformina, então, é o único representante das biguanidas que a gente tem, né? A gente deve usar nessa dose aí de 1.000 a 2.500 miligramas por dia, dividido em 2 a 3 tomadas, né? Assim, e a gente tem a metformina XR, né, o Glifage XR, que a gente tende a preferir por uma maior tolerância gastrointestinal. A metformina, como a gente falou, ela reduz a produção hepática de glicose, né? E ela realmente é uma droga fantástica, assim, a gente tem uma experiência grande com a droga, uma droga potente, reduz hemoglobina glicada de maneira consistente, né? Assim,
ela é eficaz para a prevenção do diabetes tipo 2, ela tem evidências de melhora do perfil lipídico, reduz peso, né, aquela redução pequena em alguns pacientes, mas pelo menos não ganha, com certeza, né, assim, de problemas, entre aspas, a gente tem um potencial de efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais, diarreia, náusea, que o glifage XR leva a menos, né, é menos comum esses efeitos gastrointestinais, um potencial de deficiência de B12 e esse risco de acidose lática que é mais descrito do que visto na vida real, né? Assim, é uma coisa muito rara, assim, se você respeitar as contraindicações de não usar nos pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, né? Assim, ou pacientes com acidose grave prévia por outro motivo, você provavelmente nunca vai ver. Em relação ao uso na gravidez é controverso, mas a droga de escolha para o tratamento do diabetes gestacional é a insulina, né? Mas diabetes gestacional é um capítulo à parte. Em segundo lugar, aqui a gente colocou as sulfonilureias, né? Assim, que são medicações que, como a gente falou, são secretagogos, né, de insulina. Elas vão atuar na célula beta pancreática, elas mantêm abertos os canais de potássio, levando à secreção da insulina, né? Então, a gente tem aqui a mais disponível no SUS é a glibenclamida, né, mas a gente tem essas outras, glipizida, gliclazida, glicazida MR e glimepirida. A gente tende a evitar o uso da glibenclamida sempre que possível, porque ela tem a meia-vida muito longa e tem um maior potencial de hipoglicemia. A gente tende a preferir a glicazida ou a glimepirida, né? Então, são medicações de custo relativamente baixo, são potentes, e tem esse estudo clássico aqui, que é o KPDS, né, que é o UK Prospective Diabetes Study. É um estudo que foi publicado, foi feito ao longo de 20 anos, né, assim, uma porcentagem grande dos pacientes usava glicazida, né, e houve uma redução de complicações microvasculares, especialmente de nefropatia diabética no grupo que foi tratado, né. De desvantagens, elas levam a ganho de peso e tem um risco maior de hipoglicemia, né. Também não devemos usar na gravidez, né, pacientes com insuficiência renal ou hepática, né. Aqui então, agora nós vamos falar sobre as incretinas, né, que são os inibidores da DPP-4 e os análogos do GLP-1. O que é o efeito incretínico, né? Assim, é a capacidade do pâncreas de produzir mais insulina quando a glicose é administrada por via oral. Então, aqui quando a gente administra a glicose por via oral, na curva vermelha aqui, né? Então aqui é glicose por via oral e aqui azul glicose venosa. Quando a gente administra a glicose por via oral, a gente tem uma resposta maior na secreção de insulina para um mesmo aumento na glicose sérica. Isso é o chamado efeito incretínico. São peptídeos gastrointestinais que aumentam a secreção de insulina mediada pela glicose disponível no trato gastrointestinal. Nos pacientes com diabetes, esse efeito incretínico ele é menor. Você vê que a curva aqui se aproxima da curva da glicose venosa. Então, eles têm menos efeito incretínico. Essa diferença aqui é o efeito incretínico, né? Então, quem desenvolveu essas medicações postulou que algumas medicações poderiam atuar no pâncreas aumentando o efeito incretínico, né? Assim, então a gente tem várias incretinas que são o GLP-1, o GIP, que atuam dessa maneira, né? E a gente tem a DPP-4, que é a enzima que degrada essas incretinas, né? Então a gente pode usar essas medicações para estimular a secreção da insulina mediada pela glicose na alimentação. Então, os análogos do GLP-1, a gente tem vários disponíveis no mercado, né? Então a exenatida de liberação prolongada, né? Mas os que a gente usa mais são a liraglutida, a dulaglutida e a semaglutida. A liraglutida é o Victoza ou Saxenda, o nome comercial, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é uma injeção diária, via subcutânea. A dulaglutida é uma injeção semanal e a semaglutida também é uma injeção semanal. Essas que estão marcadas aqui, a liraglutida e a semaglutida, têm o maior potencial de perda de peso. Tanto que a liraglutida já é aprovada para o tratamento de obesidade no Brasil, em doses mais altas do que essas aqui, e a semaglutida está em vias de ser aprovada para o tratamento da obesidade.
né? Então, as principais vantagens são a redução do peso, né? Assim, redução de eventos cardiovasculares, principalmente doença aterosclerótica, né? Assim, então a liraglutida tem o líder, né? A dulaglutida tem o estudo dela também, mostrando redução de eventos cardiovasculares, né? Das desvantagens, hipoglicemia muito raro, assim, a gente nem considera como um efeito possível, né? Assim, as náuseas são realmente o efeito colateral mais comum, né? Assim, podem levar a esse aumento da frequência cardíaca, mas sem um significado clínico, né? Tem essa questão da pancreatite que foi vista nos estudos, mas também é bem raro e a gente não contraindica por causa disso, né? Assim, a não ser que o paciente já tenha tido episódios prévios de pancreatite. Outra inconveniência é o fato de serem medicações injetáveis, né? Já tem estudos com semaglutida oral, mas ainda não é disponível no Brasil. Os inibidores da DPP-4, então, inibem essa enzima que degrada o GLP-1 endógeno, né? De vantagens, principalmente a segurança, né? Eles são neutros para peso, não dão hipoglicemia, né? E de desvantagens, uma coisa que chamou a atenção foi o aumento das internações por insuficiência cardíaca só com a saxagliptina, e a alogliptina, que é uma das medicações, algumas análises de subgrupo teve um aumento não significativo. Então, principalmente com a saxagliptina, né? Mas a gente evita usar qualquer uma dessas duas se o paciente tiver insuficiência cardíaca. As medicações então, que a gente tem disponíveis são a sitagliptina, que é o Januvia, a vildagliptina, que é o Galvus, né? A saxagliptina, que é o Onglisa, que a gente praticamente não usa, né? A linagliptina, que é o Traienta, e a alogliptina, que é o Nesina. Os inibidores da SGLT2 são a grande sensação do momento, né? Assim, vocês devem ter ouvido falar, muitos estudos atualmente de redução de eventos principalmente relacionados à insuficiência cardíaca, né? Assim, a gente tem alguns estudos que foram bem impactantes aí, né? A dapaglifosina, que é o Forxiga, a empaglifosina, que é o Jardiance, e a canaglifosina, que é o Invocana. Que é o que a gente menos usa, porque nos estudos de segurança dele teve alguns efeitos adversos específicos dessa droga, mas com aumento de risco de amputação, aumento de risco de fratura, então a gente tende a preferir ou a DAPA ou a EMPA. As vantagens não dão hipoglicemia, né? Assim, tem um potencial de redução de peso que é menor do que o dos análogos, mas existe, né? Tem um potencial de redução da pressão arterial, né? Assim, não são aprovadas como medicações para tratamento da hipertensão, mas reduzem um pouco a pressão arterial. E tem isso aqui que é o mais importante, redução de eventos cardiovasculares e redução de mortalidades em pacientes com doença cardiovascular, né? Assim, nesses dois estudos, no EMPA-REG e no DECLARE, né? E no CANVAS, né? Que foi o estudo da canaglifosina, né? Houve uma redução de eventos cardiovasculares e mortalidade cardiovascular, né? Em pacientes com eventos prévios. Inclusive, tem alguns estudos já para pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes, o uso dessas medicações. Devem entrar como medicações para o tratamento da IC. De desvantagens, a gente tem um risco maior de infecção genital, né? Então, a gente deve orientar os pacientes a fazer a higiene da região vaginal ou do pênis depois de urinar. Como eles aumentam a excreção de glicose na urina, né? Isso pode ficar ali aquela glicose e aumentar o risco de candidíase, né? E principalmente aqui essa questão da cetoacidose diabética euglicêmica, que é uma outra preocupação que a gente tem com essas medicações que a gente tem observado. O mecanismo ainda não é muito claro, né? Assim, mas a gente observa que isso pode acontecer. Então, pacientes com diabetes mais avançado, já insulinizados em esquema intensivo, que tem um potencial maior de cetose, a gente deve usar com cautela as medicações. E aqui fala que ela não deve ser utilizada em pacientes com disfunção renal moderada a grave, não porque ela faça mal, mas porque ela realmente não vai funcionar, né? Como ela reduz a reabsorção renal de glicose, isso depende de uma filtração glomerular do paciente. Se o paciente não tem, a medicação não vai funcionar. Então, em relação ao tratamento não insulínico, a primeira linha que a gente tem
mudança de estilo de vida, mais metformina. Metformina para todo mundo. Teve diagnóstico de diabetes, prescreve metformina. A gente só usa realmente em quem não pode, quem tem doença renal crônica ou insuficiência hepática, ou em quem não tolera, né? Pacientes que têm doença aterosclerótica ou doença renal crônica e insuficiência cardíaca, a gente deve prescrever preferencialmente, então, análogos de GLP-1 para pacientes com doença aterosclerótica e pacientes com insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, inibidores da SGLT2, independente da hemoglobina glicada, né? Porque essas medicações demonstraram redução de desfechos nesses pacientes independentes do controle glicêmico. Então, isso foi uma mudança que bem recente nos guidelines, né? Então, a gente deve prescrever independente da glicada para esses pacientes. É claro que no SUS o custo sempre é um problema, né? São medicações bem caras. Em relação ao risco de hipoglicemias, a gente deve evitar sulfonilureias e glinidas e a insulina, né? Em relação ao custo, a gente acaba tendo poucas opções, a gente tem as sulfonilureias, né? E as glitazonas, mas a gente vai falar depois das glitazonas, são medicações bem problemáticas. Em relação ao peso, a gente prefere que os análogos de GLP-1 disparados, né, mas os inibidores de SGLT2 têm algum benefício sobre o peso. E para o NASH você pode considerar o uso da glitazona, mas lembrando que são desfechos substitutos, né, não tem evidência de redução de desfecho clínico associados à esteatohepatite não alcoólica, né. Então, o que a gente observa é redução de marcadores de função hepática e tal, mas sem uma evidência de redução de progressão para cirrose ou de desfechos clínicos mais importantes. Esse aqui é o algoritmo do tratamento do diabetes da ADA, né? Parece bem complicado se você olha rápido assim, mas se você vai destrinchando é bem fácil de ver. Então, primeira linha aqui, tratamento com metformina e mudança de estilo de vida. Se o paciente não tem doença cardiovascular estabelecida, evento aterosclerótico ou doença renal crônica ou insuficiência cardíaca, você vem para cá. Se ele tem, você deve prescrever independente da glicada. Se o predomínio for de doença aterosclerótica, preferir o GLP-1 ou como alternativa os inibidores da SGLT2. Se o predomínio for de insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, preferir os inibidores da SGLT2. Se não for possível, não for tolerado ou houver contraindicação, o análogo. Para pacientes que necessitam de reduzir hipoglicemia, inibidores de PP4, análogos de GLP-1, inibidores da SGLT2 ou glitazonas, são medicações que são indicadas. Para pacientes que necessitam perder peso, aqui o análogo, principalmente, é o que tem maior efeito para perda de peso, né, o análogo do GLP-1, e os inibidores da SGLT2 um efeito menor para o peso. E se custo é um problema, sulfonilureia e glitazonas, né? E para a gente no SUS, custo sempre é um problema, né? Então a gente não tem acesso à maioria desse arsenal terapêutico. Só para vocês terem uma ideia dos custos que a gente está falando, os inibidores do DPP4 começam em torno aí de uns R$80 por mês, mas a maioria em torno de uns R$140. Os inibidores da SGLT2 em torno de uns R$150 por mês. Os análogos do GLP-1 são os mais caros, o custo é em torno aí de uns R$400 por mês, e as glitazonas aí em torno também de uns R$60, R$70 por mês. Sulfonilureia, se o paciente for pegar no posto, é de graça, né? E mesmo a glicazida, né, é em torno aí de R$20 por mês no máximo, se o paciente for comprar. Então, um custo bem acessível. As glitazonas, a pioglitazona é tomada uma vez ao dia, só é a única que a gente tem. Ela tem evidência de prevenção de diabetes, melhora do perfil lipídico e redução da questão da esteatohepatite, né? Mas ela tem vários problemas associados a ganho ponderal, ela leva a ganho ponderal, que é uma coisa péssima, né, para os nossos pacientes. Tem um risco maior de insuficiência cardíaca e risco de fraturas, de desenvolver insuficiência cardíaca, internar por insuficiência cardíaca e risco de fraturas associado a essa droga. Então, é uma medicação que a gente usa muito pouco, a gente temos muitas drogas melhores no mercado atualmente, né? As glinidas a gente usa muito pouco porque elas têm muito pouca potência, né? Também são secretagogos, mas de ação mais curta, né, do que a sulfonilureias. Tem um risco de hipoglicemia e risco de ganho ponderal. Os inibidores da alfa-glicosidase também são medicações pouco utilizadas, né, que é a carbose. Elas têm um potencial pequeno de redução de glicada, né, e
os pacientes têm muito efeito colateral. Como elas reduzem a absorção do carboidrato, aquele carboidrato acaba fermentando no intestino do paciente, leva a flatulência, diarreia, bastante efeito colateral gastrointestinal. Em relação ao tratamento das comorbidades, a gente tem aqui a hipertensão, a dislipidemia e a obesidade, além da cessação do tabagismo e medidas para combater distúrbios do sono, tipo a apneia, para combater o sedentarismo. A hipertensão, o alvo de pressão para os pacientes diabéticos é uma pressão menor do que 140 por 90, mas a gente pode considerar um alvo mais rigoroso em pacientes que têm menos riscos associados à hipotensão, né? Então a gente evita em pacientes mais idosos, né? Mudança de estilo de vida está recomendado para todos, né? Redução de sal, redução de álcool, fazer atividade física, perda de peso, né? E a droga, se o paciente tiver microalbuminúria, a gente prefere os IECA ou BRA, né, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou os bloqueadores receptores da angiotensina. Se o paciente não tem microalbuminúria, você pode usar qualquer droga que você quiser, IECA, BRA, tiazídico ou bloqueador do canal de cálcio, né, da mesma forma que qualquer outro paciente hipertenso. O tratamento da dislipidemia, o foco é no controle do LDL. Uma coisa que é importante a gente entender é que o controle glicêmico ele tem uma evidência grande de reduzir eventos microvasculares, então progressão de nefropatia, progressão de retinopatia, progressão de neuropatia, mas você tem pouca evidência de que o controle glicêmico leve a uma melhora de redução de desfechos macrovasculares, redução de risco de infarto, redução de risco de doença aterosclerótica cerebral, né? Então, o que é importante para reduzir esses riscos é tratar a pressão adequadamente e tratar o lipid adequadamente, né? O alvo de LDL vai variar de acordo com o paciente, né? Quem é meu aluno já deve ter visto a gente calculando risco cardiovascular dos nossos pacientes para definir o alvo de LDL e a potência da estatina que a gente vai usar, né? Então, se o paciente tem fator de risco para a doença aterosclerótica, a gente vai ser mais rigoroso no tratamento, né? Assim, aqui mudança de estilo de vida para todo mundo, perder peso, reduzir a ingesta de gorduras saturadas, né? Assim, mas essas medidas de estilo de vida têm pouca eficácia relativamente para o tratamento do lipid, né? Então, pacientes, aqui é uma recomendação bem geral, pacientes entre 40 e 75 anos sem doença aterosclerótica, você deve dar estatina de potência moderada, pacientes de 20 a 39 anos com fatores de risco moderada a alta e pacientes com múltiplos fatores de risco ou idade de 50 a 75 anos, alta potência, né? E pacientes acima de 75 anos, considerar a suspensão porque pacientes mais idosos podem não ter benefício do uso da estatina, né? E pacientes com prevenção secundária, ou seja, que já tiveram evento cardiovascular, devem receber estatinas de alta intensidade, de alta potência e AS. Então, o que é a estatina de alta potência? Atorvastatina de 40 a 80 ou rosuvastatina de 20 a 40. Moderada potência, então, atorva de 10 ou 20, rosuva de 5 ou 10, simva de 20 a 40 e aqui a gente tem a pitavastatina, aqui está errado, desculpa, pitavastatina de 2 a 4 miligramas. A pitavastatina, a gente tem um potencial menor de efeito colateral muscular com ela. Então a gente tende a preferir nos pacientes que já tiveram efeito adverso com as outras estatinas. O ezetimibe fica como segunda linha para pacientes que não atingiram o alvo de LDL com a estatina de potência adequada e os fibratos para o tratamento do triglicérides em pacientes que também já estão usando estatina e ainda têm triglicérides muito elevado. O tratamento da obesidade, o objetivo é que o paciente perca 5 a 10% do peso corporal, né? A primeira linha é mudança de estilo de vida, dieta e atividade física, e tem alguns medicamentos que são aprovados para o tratamento da obesidade, né? A gente tem a liraglutida, né, que é a melhor opção no mercado atualmente, né, que é um análogo do GLP-1, pode ser utilizado em doses até 3 mg por dia. O orlistat, que reduz a absorção intestinal de gordura. A sibutramina, que é uma medicação que eu particularmente não gosto muito de usar, é um inibidor da recaptação da noradrenalina, né, assim, que foi proibido em vários países do mundo e é liberado no Brasil só praticamente, assim, por conta de uma preocupação com aumento de risco de infarto em pacientes de prevenção secundária. Então eu não gosto de prescrever, mas é liberado no Brasil.
e a bupropiona e topiramato, que são medicações que a gente usa off-label para o tratamento de obesidade, né? A bupropiona é uma medicação que é usada para parar de fumar, né? Assim, tem um efeito de reduzir um pouco a ansiedade associada à alimentação. E o topiramato é uma medicação para enxaqueca ou para epilepsia, que também tem um potencial de redução do apetite. Para pacientes com obesidade mais importante e diabetes, né, então IMC acima de 35, a melhor opção para o tratamento da obesidade é a cirurgia bariátrica, né? Então a gente deve sempre considerar nos nossos pacientes. Então, terminando essa primeira aula, a gente deve sempre buscar uma abordagem ampla, individualizada para os nossos pacientes, com foco no controle glicêmico e no tratamento das comorbidades. O objetivo nosso principalmente é reduzir complicações crônicas, né, e reduzir morbidade e mortalidade dos nossos pacientes. Essas são as referências da aula e agora nós vamos passar para a aula de insulinoterapia. Então,